Novidades no departamento de futebol com o retorno de ídolo para o Clube do Povo, jogo decisivo contra o Cruzeiro e sócios e sócias e demais torcedores com promoções para marcar grande presença no Beira-Rio, gurias coloradas campeãs brasileiras na base, classificadas para os mata-matas do Brasileirão Adulto e ainda celeiro de ases com final de Gauchão Sub-17 pela frente. A nova edição do Boletim Colorado por Estrela Bet está no ar com todas as informações sobre a agenda do Clube do Povo. Andrés D'Alessandro está de volta ao Internacional. Nos tempos de atleta, o ídolo argentino foi o segundo que mais vezes vestiu a camisa do Clube do Povo. Agora, ele retorna para sua quarta passagem no Beira-Rio, a primeira fora de campo, e assume a função de diretor esportivo do Internacional. No Colorado, D'Alessandro terá a função de aproximar e gerar cada vez mais conexões entre elenco de jogadores, diretoria e comissão técnica. Junto de D'Alessandro, o Internacional também anunciou na última quarta-feira o novo diretor executivo do Clube do Povo. Trata-se de André Mazzucco, profissional graduado em Educação Física, com especialização e mestrado em Performance e que também tem especialização em Gestão Esportiva pela CBF. André Mazzucco conta em seu currículo, já afirmado no futebol brasileiro, com trajetória por grandes clubes do nosso país, entre eles o Santos Futebol Clube, Botafogo de Futebol e Regatas, Clube de Regatas Vasco da Gama, Clube Atlético Paranaense e também Cruzeiro Esporte Clube. Tanto D'Alessandro quanto André Mazzucco serão oficialmente apresentados pelo Internacional em entrevista coletiva prevista para a próxima segunda-feira. Antes disso, as atenções coloradas estão completamente voltadas para o Cruzeiro, adversário em duelo da 24ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo, 19 horas, no Beira-Rio. Para o embate com os mineiros, toda a torcida colorada conta com promoções para marcar grande presença de público. Tanto sócios e sócias quanto torcedores e torcedoras não associados têm 50% de desconto para comprar ingressos, seja nas áreas livres ou nas cadeiras locadas do Beira-Rio. Nesse cenário, por exemplo, os ingressos para os portões 13 e 7 custam R$ 5,00 para sócios e sócias da Academia do Povo, R$ 9,00 para associados e associadas das modalidades Campeão do Mundo, R$ 18,00 para a modalidade Nada Vai Nos Separar e para torcedores e torcedoras não sócios, os ingressos nos portões 13 e 7 custam R$ 22,50. As promoções também valem nos demais portões de área livre e ainda nas cadeiras locadas, portanto, todos e todas convocadas a marcar grande presença no Beira-Rio e apoiar a equipe de Roger Machado em busca dos 3 pontos contra o Cruzeiro. Curiosamente, o Cruzeiro também será adversário do Inter no meio de semana. O jogo do Beira-Rio, no final de semana, vale pela 24ª rodada do Brasileirão, mas depois, na quarta-feira, no Mineirão, a partir das 19h30, as equipes travarão um duelo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter ainda tem 4 jogos em atraso por disputar e até aqui, nos 19 jogos que disputou, soma 25 pontos na tabela de classificação. Para as gurias coloradas, até aqui a semana foi de 100% de aproveitamento. Na segunda-feira, o Sesc Protásio Alves recebeu a finalíssima do Brasileirão Feminino Sub-17. O Inter teve o mando de campo no confronto porque construiu a melhor campanha ao longo da competição. Antes da final, 5 jogos e 5 vitórias, portanto, 100% de aproveitamento. E o adversário das gurias, campeãs brasileiras Sub-17 em 2022, na final foi justamente a equipe rival do Grêmio, campeã feminina Sub-17 em 2023. Mais do que uma final, portanto, Grenal e ainda um tira-teima entre as duas equipes que já haviam conquistado o feminino Sub-17, primeira edição foi disputada em 2022, e elas brigando para saber quem seria a única bicampeã nacional feminina Sub-17. As rivais largaram em vantagem, abriram o placar logo aos 40 segundos e a situação ficou ainda mais indigesta aos 2 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio abriu 2-0 no placar. Apoiadas por grande público que fez o Sesc pulsar como um caldeirão, as gurias coloradas descontaram aos 35 do segundo tempo. Ingrid Piauí aproveitou o chute de Pietra bloqueado pela marcação adversária e, na hora certa e no lugar certo, finalizou 2 vezes para fazer o 2-1. O gol foi o 6º da Piauí, atacante de apenas 15 anos na competição, e garantiu que ela marcasse gols em todos os jogos da fase eliminatória. Aos 44 minutos do segundo tempo, Duda Abreu cobrou escanteio pela direita e a zagueira Milena fez o movimento perfeito. Diagonal atacando a primeira trave, subiu com estilo, parou no ar e um testaço para as redes. 2-2 no placar e a disputa do título seguia para os pênaltis. Na marca da Cal, o brilho continua colorado e em família.
Irmã gêmea da zagueira Milena, a goleira Camille, capitã das gurias coloradas, defendeu a primeira e a terceira batidas do Grêmio. O Internacional converteu a sua primeira com a Aninha, marcou também com a zagueira Milena, a terceira cobrança colorada bateu no travessão em decisão controversa da arbitragem, foi indicado que a bola não cruzou a linha ao reencontrar o chão, mas a quarta colorada cobrar Duda Abreu nos aproximou do título, que veio dos pés de Laura. A lateral esquerda, de perna canhota, bateu no canto da goleira que acertou o lado, mas não teve chances de defesa. Gurias coloradas, bicampeãs femininas sub-17, em 3 edições do torneio, 2 ficaram com a base feminina mais vitoriosa do país. Na terça-feira não tivemos jogo, mas uma justa homenagem no Museu do Inter. A atacante Priscila foi parabenizada pelo Clube do Povo pelo seu destaque na campanha medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Em evento realizado no Museu do Inter, a artilheira de 19 anos recebeu homenagens de representantes do Conselho de Gestão, da Diretoria de Futebol, representada pelo vice-presidente José Olavo Bisol, e também, é claro, da estrutura das gurias coloradas através da gerente de futebol feminino, Luísa Parreiras. Priscila recebeu ainda uma placa lhe dando os parabéns pela medalha de prata, entregue em mãos por Pinga, zagueiro ídolo do Internacional nos anos 80 e 90 e medalhista de prata também em Jogos Olímpicos com a seleção brasileira. Na quarta-feira, gurias coloradas profissionais em campo no Sesc. O Internacional dependia apenas de si na última rodada do Brasileirão Feminino para garantir classificação para as quartas de final. E a possibilidade de depender só das nossas forças aconteceu porque na penúltima rodada, no último domingo, as gurias venceram o Palmeiras fora de casa por 2-1. A partida foi disputada em Jundiaí, no estádio Jaime Sintra, e contou com gols de Priscila e Belém Aquino para o Internacional. De volta ao Sesc, as gurias não deram chance ao azar e logo no começo de partida, Priscila recebeu assistência de Tamara Bolt, finalizou no contrapé da goleira e marcou o segundo dela nos últimos 2 jogos, os 2 que ela disputou depois da medalha de prata em Paris, Inter 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Internacional pressionou a saída de jogo santista, Gabi Moraes conseguiu a recuperação de bola, Patrícia lançou Priscila e cara a cara com a goleira, ela preferiu assistência para Letícia Monteiro, que com gol aberto só completou para as redes. Antes do intervalo, o Inter tinha 2-0. Logo no recomeço de confronto, Letícia Monteiro marcou o segundo dela e o terceiro do Inter, aproveitando a jogada que começou com a assistência de Belém Aquino. Em lance de iniciativa individual, ela disparou rumo à área adversária e cara a cara com a goleira definiu com muita qualidade. Depois de servir, Belém marcou e fez o 4-0. Mais uma vez, a pressão ofensiva do Inter funcionou. Priscila fez um lance muito parecido ao da semifinal das Olimpíadas contra a Espanha, pressionando, incomodando e forçando o erro da goleira adversária. Dessa vez, a atacante colorada garantiu meta escancarada para Belém Aquino, de perna canhota, completar para as redes. Pouco depois do 4-0, o Santos descontou para 4-1, mas Zóio, que recém havia saído do banco de reservas, marcou bonito gol de cabeça para chegar ao quinto das gurias no confronto. Mais uma vez, o Santos descontaria para 5-2. Só que no último minuto de partida, Tamara Bolt, em mais uma situação de pressão do ataque colorado na saída de jogo santista, recuperou a posse já na entrada da área e de perna canhota tirou as chances de defesa da goleira Kelly. 6-2 para as gurias, coroando uma grande campanha de recuperação, do Z4 para o G7. E o Internacional mantém a escrita de, em todos os anos, desde 2019, quando estreou na elite do futebol feminino brasileiro, avançar para a fase eliminatória da competição. 7ª colocadas na primeira fase, as coloradas enfrentarão agora nas quartas de final a Ferroviária, que encerrou a fase classificatória na vice-liderança. O jogo de ida acontece já nesse domingo, agora às 10h45 da manhã, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Você pode garantir sua presença no Mundo Colorado, acesse mundocolorado.com.br e garanta lugar para apoiar as coloradas diante da Ferroviária. E o jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, dia 28 de agosto, a partir das 15h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Ainda sobre gurias coloradas, no sábado a categoria Sub-15 estreará no Campeonato Gaúcho. As gurias enfrentarão a partir das 15 horas no estádio da PUC. O Grêmio, portanto, depois de segunda-feira com Grenal Feminino Sub-17, o sábado será de Grenal Feminino Sub-15, estreia da base mais vitoriosa do Brasil no estadual Sub-15 Internacional, que, falando em categorias de base, teve 3 jogadoras convocadas para a seleção Sub-17. Nesse momento, inclusive, elas estão na Granja Comari, treinando com a seleção de Simone Jatobá. As atletas são a Ingrid Piauí, a Stephanie e a Aninha. E o Internacional também é semifinalista do Brasileirão Feminino Sub-20. Enfrentará o Flamengo em jogos de ida e volta no mês de novembro. Partida de ida no Rio, dia 9 de novembro. E a da volta no dia 16 de novembro, com mando de campo
do Clube do Povo. Sobre o celeiro de Ases, a semana teve compromissos de Brasileirão para o Sub-17 e o Sub-20. Terça-feira, o Sub-17 foi a campo no CT Alvorada e venceu o Red Bull Bragantino em duelo da penúltima rodada da primeira fase pelo placar de 1-0. Cobrando pênalti, Iago Noal marcou o gol da vitória da base colorada. Na quarta-feira, o Sub-20 enfrentou o Flamengo na Gávea pela última rodada da primeira fase do Brasileirão de sua categoria e o resultado final foi empate em 2-2. Alexandro, no primeiro tempo, marcou lindo gol para o Internacional, cavadinha na saída do goleiro, e na etapa final, o gol colorado foi marcado pelo atacante Gabriel Amaral, recebendo assistência do lateral esquerdo Carlos Eduardo. Agora, no final de semana, 2 jogos decisivos para o celeiro. No domingo, às 15 horas do CT Alvorada, a categoria Sub-15 disputa o jogo de volta das quartas de final do Gauchão contra o Americano. A partida de ida, disputada no último final de semana, foi encerrada com empate sem gols, portanto, o Inter precisa do empate para avançar. Jogo domingo, Alvorada, 15 horas, e serviço de jogo liberado no Mundo Colorado, mundocolorado.com.br. Você acessa e garante seu ingresso gratuito. Antes disso, no sábado, a final do Gauchão masculino Sub-17. O Internacional empatou o jogo de ida com o Juventude em Flores da Cunha, também por 0-0, e o duelo de volta será transmitido de maneira exclusiva e com imagens aqui no canal do Inter no YouTube. A gente lembra também que o serviço de jogo segue aberto e o acesso também será gratuito. Basta confirmar presença no Mundo Colorado, mundocolorado.com.br, emitir o seu ingresso gratuito e apoiar o celeiro de Ases na luta pelo título. Só de ser finalista, o Inter já garantiu vaga na Copa do Brasil Sub-17 masculina do ano que vem, mas claro, o objetivo é também ficar com a taça, reconquistar o título que veio pela última vez em 2022 e por isso todos e todas convocados a marcar presença no CT Alvorada. Repassados os principais destaques da agenda do Internacional e projetados os compromissos decisivos que estão por vir, a gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Sábado à noite, no Mineirão, um confronto que é uma prévia das quartas de final da Conmebol Libertadores. Atlético Mineiro e Fluminense, um duelo do Fluminense querendo sair do Z4 e o Atlético Mineiro se aproximar da parte de cima da tabela. Confronto que reserva muitas expectativas, válido pela 24ª rodada do Brasileirão e previsto para as 21 horas. E a sugestão é de uma aposta na vitória do time da casa. O Atlético Mineiro eliminou o São Lourenço por vitória por 1-0 na Arena MRV, gol do Batalha para garantir a classificação do Galo às quartas de final da Conmebol Libertadores. Agora, embalado e apoiado pela torcida, o Galo tem uma boa chance para conquistar um bom resultado contra um rival também classificado na competição continental, mas que ainda está no Z4 do Brasileirão. 1,88, retorno interessante numa aposta em mandante. Já no domingo, o vice-líder Fortaleza recebe no Castelão, a partir das 16 horas, o Corinthians. Mais um confronto de opostos. Fortaleza vice-líder, Corinthians ainda ameaçado pelo Z4. E a grande fase do time de Vojvoda faz com que a aposta na vitória dos mandantes também seja uma excelente pedida. Nesse momento, a gente sempre lembra que as odds são variáveis de acordo com o fluxo de apostas no mercado, mas nesse momento, na Estrela Bet, odds de 1,73 para a vitória do Lion. Chega ao fim mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, aqui no canal do Inter. Final de semana de final para o celeiro de Ases Sub-17, estreia no Gauchão Sub-15 para as gurias, jogo mata-mata para as gurias na categoria profissional e duelo com casa cheia no Beira-Rio diante do Cruzeiro. Semana que vem a gente retorna com as principais notícias do final de semana e também projetando os compromissos que estarão por vir no calendário do Clube do Povo.